Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Vocês estão bem? Que alegria voltar a esse lugar. Estar com vocês aqui é um privilégio, uma honra. Participar dessa conferência de aniversário. Eu estou muito feliz. Eu lembro quando o pastor Mateus entrou em contato comigo. Eu estava no aeroporto, deslocando, e deu tudo certo, né? Para nós estarmos aqui, eu estou muito feliz de voltar a rever o pastor Paulo, voltar a rever a igreja, o rebanho a qual Deus o confiou, né? O pastor Paulo é um carisma em pessoa. Que Deus o abençoe grandemente, Deus abençoe os pastores, os irmãos que servem essa casa. Sem perca de tempo, abra sua Bíblia, Atos capítulo de número 1, Atos dos Apóstolos. O capítulo de número 1, nós vamos ler o verso de número 8. Se puder baixar um pouquinho o meu retorno aqui. É lá? Beleza, ele vai baixar. Obrigado. Só baixar um pouquinho o retorno aqui em cima. Isso. Para não dar microfonia. Obrigado. Obrigado. Atos capítulo de número 1, verso de número 8. Quem achou, diga amém. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Diga comigo, Jerusalém. Me ajuda, irmão, sei que você não jantou ainda, mas vamos lá, diga comigo, Jerusalém. Judeia, Samaria e os confins da terra. E preste a sua atenção para mim. Um dos maiores desafios que nós temos é se movimentar na direção de Deus, ou na direção que Deus nos deu. Eu sempre digo que o nosso desafio não é receber uma palavra, o nosso desafio é caminhar na palavra. Existem promessas da parte de Deus que nós só iremos tomar se nós se movimentarmos, se nós nos movimentarmos de maneira correta. E esse é o grande desafio que nós temos. Nós recebemos muitas promessas da parte de Deus, recebemos muitos direcionamentos da parte de Deus. Existem pessoas aqui que receberam promessas antes mesmo de nascer. Deus prometeu você para os seus pais. Você é fruto de promessa. Antes de você estar no ventre da sua mãe, Deus já falava com a sua mãe ao seu respeito. É o meu caso. A minha mãe perdeu 2 bebês antes de mim. E quando minha mãe engravida pela 3ª vez, ela acreditou que também iria aconteceu a mesma coisa que tinha acontecido das outras 2 vezes. Devido ao trauma, minha mãe tinha medo de não conseguir segurar o bebê o tempo correto. E nesse medo, Deus falou com ela várias vezes, que tinha uma promessa sendo gerada no ventre dela. Então Deus me prometeu, ou seja, eu sou fruto de promessas. Deus vem falando comigo a vida toda, obrigado, irmã. Deus vem falando comigo a vida toda, mas muitas coisas que eu estou vivendo é porque eu estou me movimentando. E o desafio é como se movimentar. Você já reparou que quanto mais fiel a Deus, mais difícil fica decidir? Quanto mais fiel a Deus, mais difícil decidir. Por quê? Porque o temor de Deus faz com que a gente venha ter cuidado
para não se movimentar fora da direção de Deus. E eu quero pregar essa noite sobre isso, sobre como se movimentar na direção de Deus. Se eu pudesse dar um tema para essa palavra, o tema é esse: como se movimentar na direção de Deus. Eu quero dar a oportunidade para você anotar, eu quero dar a oportunidade para você desligar os seus dados aí, abrir seu bloco de notas, porque eu tenho certeza que você vai sair daquela porta para fora entendendo exatamente como se movimentar na direção de Deus. Existiu uma palavra da parte de Deus sobre a igreja primitiva que viria a surgir. O que aconteceu em Atos 2 não foi obra do acaso, foi uma promessa de Jesus. O próprio Jesus havia dito: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O próprio Jesus também disse: mas recebereis a virtude que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Essa ordem de Deus, essa direção de Deus, essa direção de Jesus, melhor dizendo, essa ordem de Jesus para o colégio apostólico e o seu colégio de discípulos, era sobre uma movimentação que haveria de acontecer em Jerusalém. Jerusalém seria o princípio de um avivamento, a origem de um avivamento. O que Jesus estava para movimentar através da igreja primitiva, primeiro deveria acontecer na igreja, antes de acontecer através da igreja. Porque esse é o trabalhar de Deus, primeiro em você, para que depois aconteça através de você. Deus nunca vai trabalhar através de você sem antes trabalhar em você, porque tudo no reino é gerado de dentro para fora. Dito isso, vamos caminhar. A Bíblia diz que, como Jesus havia prometido, aconteceu. A igreja estava toda reunida no cenáculo em Jerusalém, até que um vento veemente e impetuoso enche a casa. A Bíblia diz que línguas repartidas como de fogo foram vistas, novas línguas foram liberadas. Paulo, naquele dia, ou no final daquela tarde poderosa, liberou uma palavra sobre a igreja baseada na profecia do profeta Joel, que naquele dia o Senhor derramaria do seu poder sobre toda a carne. Os velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões, e os mancebos profetizariam. Havia uma movimentação profética e uma movimentação poderosa, e toda essa movimentação que aconteceu em Jerusalém também tinha a ver com o personagem que eu quero debruçar essa noite aqui, nesse final de tarde, melhor dizendo, que é Paulo. Porque essa ordem também foi liberada por Paulo, por mais que o ministério de Paulo não havia começado ainda, não havia se iniciado, mas essa palavra profética também condizia com Paulo, tinha a ver com o ministério de Paulo que viria a surgir. Porque se o evangelho deveria chegar até os confins da terra, quem seria o profeta, melhor dizendo, o apóstolo dos gentios, que pegaria essa palavra e levaria para os gentios, que faria com que esse evangelho não ficasse só em Jerusalém, não só na Judeia, não só em Samaria, mas que se estendesse até os confins da terra? Essa palavra também estava sobre a vida de Paulo, porque Ananias havia profetizado, melhor dizendo, Deus havia falado para Ananias, dizendo: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Ou seja, essa palavra também estava liberada sobre o apóstolo Paulo. E o que me chama a atenção é que mesmo Paulo crendo de toda a movimentação e de tudo aquilo que Deus estava fazendo em Jerusalém, ou que Deus tinha feito em Jerusalém através de uma palavra liberada sobre Jesus, é que Paulo se movimenta exatamente nessa palavra.
Eu quero que você leia comigo e caminhe comigo. Abre aí a sua Bíblia, ou se puder projetar para mim, Atos, capítulo de número 20, verso de número 16. Quem está comigo na mensagem, diga amém. Anda comigo que você vai entender o meu raciocínio. Atos capítulo de número 20, verso 16 diz assim: Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se fosse possível, em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Olha que interessante, havia uma palavra sobre Jerusalém. Paulo estava caminhando depois dessa palavra que Jesus havia liberado. Ele se movimenta, ele leva a palavra de Deus em muitos lugares. Ele começa a andar na Grécia, ele começa a se movimentar, levando essa palavra até os gentios, cumprindo a sua missão. Só que ele lembra: eu estou caminhando, mas existe uma palavra sobre Jerusalém. Aí ele decide de maneira intencional: eu vou para Jerusalém, porque em Jerusalém vai haver a festa dos dias do Pentecostes. Aí ele diz: eu preciso. O texto começa dizendo, ele já tinha determinado: eu vou para Jerusalém. Mas antes, a Bíblia diz que ele passou ao largo de Éfeso. Deixa eu aplicar isso na sua vida. Éfeso era uma cidade portuária. Éfeso era uma das principais cidades da época. Éfeso era agitada pelo comércio, pela sua noite que era atrativa. Éfeso era uma cidade grande, uma grande metrópole, comparado, quem sabe, com Nova York nos nossos dias. Era uma cidade aonde tudo acontecia. Só que Paulo decide ir para Jerusalém, mas indo para Jerusalém, ele decide passar ao largo de Éfeso. Por quê? Ele decidiu não gastar tempo na Ásia. Ou seja, se Éfeso é uma cidade atrativa, se Éfeso é uma cidade onde o nível de distração é muito grande, eu preciso passar bem longe dela. Todas as vezes que Deus te der uma direção, o nível de sedução vai aumentar na sua vida. Eu vou repetir isso aqui. Todas as vezes que Deus te der uma direção, você vai ser seduzido por uma distração. E é você que tem que decidir se você vai perder tempo com Éfeso, ou você vai focar em Jerusalém, se Deus te deu essa direção. Todas as vezes que você decidir se movimentar, uma distração vai surgir no seu caminho para tirar você do foco dessa movimentação. Já reparou? Que sempre quando você foca em fazer aquilo que Deus quer, propostas e mais propostas surgem. Se você está parado, não tem proposta. Se você está parado, é tranquilo, mas você se movimenta, o nível de tentação começa. Lembra de Jesus? Quem leva Jesus para o deserto para ser tentado foi o próprio Espírito. Ou seja, se você decidir se movimentar na direção de Deus, o próprio Deus vai permitir que você seja levado a um nível de distração muito grande. Aí eu te pergunto, você vai focar na direção de Deus ou vai perder tempo com as distrações? Existem pessoas aqui que já era para estar vivendo o que Deus prometeu para ele e para ela. Sabe por que não alcançou? Porque se distraiu. Sabe por que Sansão não cumpriu o seu destino? Sabe por que Sansão não cumpriu o seu destino profético? Porque ele se distraiu. Dalila é muito mais do que uma sedução. Dalila era uma distração. E o diabo, para te matar, ele não precisa colocar uma arma na sua cabeça, nem colocar uma faca no seu pescoço. Ele só precisa te distrair, porque se você se distrair, você está morto. Existem pessoas que foram seduzidas pela distração, e às vezes a distração está mais perto do que a gente pensa. Às vezes a distração
está mais próximo do que a gente pensa. Às vezes a sua distração, ela é sedutora. E essa sedução da distração tem o poder de roubar de você o foco. Só que Paulo havia determinado fazer o quê? Passar ao largo de Éfeso, não gastar tempo na Ásia. Ele apressava-se. Se Deus te deu uma direção, tenha pressa em fazer o que Deus mandou você fazer. Tenha pressa em caminhar na direção que Deus te deu. Para de perder tempo com coisas. Olha aqui para mim, tem guerras que são distrações. Tem batalhas que são distrações. Às vezes você está dizendo: Senhor, me dá vitória nessa batalha, e Deus está lá de cima dizendo: sai daí, não foi eu que te coloquei. Senhor, me dá vitória nessa guerra, e Deus está dizendo: não, essa batalha não vale a pena ser lutada, sai dela. Às vezes você está pedindo uma direção para Deus, e Deus está olhando para você e dizendo assim: ó, essa direção eu já te dei, caminha nela, se livra da distração. Tem coisas que Deus não vai fazer por você, é você que vai ter que decidir, é você que vai ter que se movimentar. Quando Deus te dá uma direção, você tem que aprender a sair de algumas mesas. Quando Deus te dá uma direção, você vai ter que aprender a remir o seu tempo. Se Deus te der uma direção, você vai ter que se ausentar de lugares que te tiram da direção que Deus te deu. Uma das características do sábio, ele sabe poupar energia. Uma das características do sábio, ele sabe otimizar o seu tempo. Lembra de Moisés, escrevendo o livro dos Salmos? Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Ele está dizendo: ensina-nos, Senhor, a remir o nosso tempo. E a distração, ela tem o poder de roubar um tempo precioso nosso. Quanto tempo você tem perdido distraído? Quanto tempo você tem perdido na cidade de Éfeso? Só que se Deus te deu uma direção e você colocou no seu coração: eu vou para Jerusalém, tem uma pessoa que está disposta a te ajudar a vencer essa distração, e ela está interessada em te ajudar a vencer essa distração. Chama-se Espírito Santo de Deus. Mão direita para cima, mão esquerda para cima. Eu profetizo em nome de Jesus que o Espírito Santo vai te ajudar a descartar tudo aquilo que não importa, para focar realmente naquilo que importa para você. Se você recebe, faz alguma coisa aí. O nível de foco, do foco de Paulo me assusta. Todo homem de Deus que caminha na direção de Deus, ele tem um foco absurdo. Ele está perseverante, porque gente focada é perseverante. Pastor Júlio, como que eu sei que eu estou focado? Se tem perseverança no seu caminho. Deus não procura os talentosos, Deus procura os perseverantes. No reino do céu, no reino de Deus, a perseverança é melhor do que o talento. Porque tem gente talentosa que não é perseverante. E não é o talento que vai fazer você caminhar, é a perseverança. Perseverai até o fim, que você será. Paulo escrevendo a carta à igreja, a carta de Eclesiastes, ele diz assim: perseverar em oração, velando nela, com ações de graça. Persevera. Todo homem focado, ele é perseverante. Sabe o que é uma pessoa perseverante? É uma pessoa que se movimenta, independente se está dando certo ou está dando errado. Perseverança não tem a ver com circunstância. Independente da circunstância, eu estou caminhando. Gente que tem uma direção de Deus, ele é perseverante. E a perseverança, ela requer paciência. É melhor dar um passo todo dia do que se movimentar com uma força terrível e de repente perder a força na caminhada.
Porque no reino de Deus vale mais perseverança do que intensidade. Já reparou que tem gente que começa a se movimentar com uma intensidade absurda e não continua na caminhada? Por quê? Tem gente que se gaba: eu sou intenso em tudo que eu faço. Deus não quer de você intensidade, Deus quer de você perseverança. O reino de Deus não é medido por velocidade, o reino de Deus é movido por perseverança. É dando um passo de cada vez que você vai construindo aquilo que Deus quer que você construa. Quem está comigo na mensagem, diga amém. Está fazendo sentido? Diga amém. Amém. Diga comigo: Deus procura perseverança. É interessante que nós precisamos ser intencional na movimentação. Paulo está sendo intencional. Paulo está caminhando nessa movimentação. Ele decide ir para Jerusalém. Vamos ler mais um texto, Atos capítulo de número 20, verso de número 22. Atos capítulo de número 20, verso de número 22. Eu quero que você leia esse texto comigo. E agora eis que, ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém. Diga comigo: ligado no Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que vai me acontecer. Por que a gente só se movimenta se a gente tiver certeza do que vai acontecer? Se você espera Deus revelar para você o que vai acontecer, você não tem fé. Isso aqui me constrange, isso aqui me pega por dentro. Porque a gente só se movimenta se a gente tiver a certeza, mas fé não é certeza. A fé não é uma certeza, a fé é um fundamento. Essa certeza que você busca, muitas vezes não vai vir. Eu não sei o que vai me acontecer, não sei o que vai me acontecer, mas ele está dizendo: mas eu vou. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou. Eu não sei o que está por vir, mas eu vou. Por quê? Porque fé, para nós caminharmos por fé, a gente só precisa de uma palavra. Pedro não andou sobre as águas, Pedro andou sobre uma palavra. O que Jesus disse para ele? Vem. E ele caminhou no vem que Jesus liberou. Se você tem uma palavra, você não precisa de mais nada. Se você tem uma palavra, você só precisa ter fé. Isso aqui, para quem é de exatas, é mais difícil ainda. Porque irmãos, gestor, a gente que é homem, gestor da casa, nós só se movimentamos se nós tivermos certeza. Mas a fé é quase um passo na irresponsabilidade. Quase, não é, é quase. Porque isso aqui é loucura. Como que a gente se movimenta? Primeiro o marido vai na frente, ou primeiro você vai lá fazer os cálculos, porque afinal de contas você é um grande gestor. Só que, preste atenção, para caminhar na vontade de Deus, você não pode calcular com a calculadora da terra, você tem que calcular na calculadora do céu. O povo do glória a Deus e aleluia está aqui. Então você não está proibido de dar glória a Deus. Eu vou repetir então para ver se você dá um glória aí. Para caminhar na vontade de Deus, você não pode calcular com a calculadora da terra, você precisa calcular com a calculadora do céu. Com a calculadora da terra, Gideão está calculando, dizendo: eu preciso de 32 mil homens para vencer uma batalha. Com a calculadora do céu, Deus está dizendo: você só precisa de 300 mil, você só precisa de 300 homens. Gideão está dizendo: eu preciso de 32 mil homens. Deus está dizendo: só 300 é suficiente. Às vezes a gente faz o cálculo e diz: não tem condições.
Você já reparou que às vezes Deus te dá uma direção, você não tem dinheiro para caminhar naquela direção? Se Deus te confiou um projeto e você não tem dinheiro para realizar o projeto, você está do jeito que Deus quer. Se Deus te deu uma direção e você não tem recurso para andar nessa direção, você está onde Deus quer que você esteja. Porque o recurso não vem antes do propósito, o recurso vem no propósito. Jesus não poderia ter colocado a mão, está lá os cobradores de impostos conversando com Pedro. Pedro falou que Jesus já tinha pago o imposto. Aí de repente Jesus descobre, chama Pedro e diz assim: Pedro, eu não paguei o imposto. Jesus não poderia ter colocado a mão dentro das suas vestes, dentro do bolso da sua estola. Poderia ter tirado um estéter e ter dito assim: vai lá Pedro, paga o imposto. O que Jesus fez? Vai pescar. Pedro pega a varinha, e da onde Pedro estava até o lugar que ele foi pescar, foram 3 dias de viagem. Imagina Pedro andando e dizendo: meu Deus, o que eu vou pegar? Um peixe com uma moeda dentro. O peixe era o propósito, a moeda estava dentro do propósito. Por que, pastor Júlio, isso acontece? Porque Deus é Deus de pedidos absurdos. Vou repetir: Deus é Deus de pedidos absurdos. Um dia, Jesus olhou para os discípulos e disse assim: vão para Jerusalém, vocês vão ver um homem carregando um cântaro de água. Fale com aquele homem, porque aquele homem tem um lugar preparado para a gente cear. Imagina os discípulos andando e dizendo: meu Deus, que pedido é esse? Mulher carregando cântaro de água é normal, mas o homem, não faz sentido. Imagina o Pedro andando com eles e dizendo assim: fica tranquilo, um dia Jesus falou para mim pescar um peixe que tinha uma moeda na boca do peixe. Eu pesquei e tinha uma moeda lá dentro. Jesus sempre tem os pedidos absurdos. Vamos que se ele falou que tem um homem carregando um cântaro, vai ter. Chegaram lá na capital, de repente passa um homem com um cântaro de água. Eles se aproximam, o homem olha para eles e diz assim: volte para o seu Jesus e fale para eles fala para ele que eu tenho um andar de cima, eu tenho um cenáculo preparado para vocês cearem. Olha aqui, geralmente quando Deus te der uma direção, a direção não faz sentido nenhuma. Você tinha que ver as expressões aqui de cima. Já reparou que quando Deus te dá uma direção não faz sentido? Fazia sentido abrir uma igreja para cá? Você olha assim, no hotel, estrutura, coisas que não fazem sentido. Por que Deus, quando nos dá uma direção, não faz sentido? A gente não tem recurso e é impossível. Porque quando Deus te dá uma direção, Ele te chama para viver o sobrenatural. Quando Deus te chama, Ele te chama para um nível de fé. Quando Deus te dá uma direção, Ele exige de você um nível de fé que você ainda não tem. É você que decide se anda no natural ou se anda no sobrenatural. Eu profetizo que você vai andar no sobrenatural de Deus. Eu profetizo que no impossível vai acontecer o impossível. Você crê nisso? Aleluia, aleluia. Ele está dizendo: eu vou para Jerusalém, mas não sei o que me espera. Qual é o segredo aqui, pastor Júlio? Eu não sei o que vai acontecer, mas não importa o que vai acontecer ou o que não vai acontecer, importa em quem eu estou ligado. Se eu estou ligado pelo Espírito, não importa o tamanho do desafio que vai vir, nele nós já somos mais do que vencedores. Se Ele está com você, não importa o tamanho do desafio, você vai vencer. Aleluia, 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 aleluia. Eis que ligado no Espírito, o meu nível de conexão com Ele vai fazer eu vencer na direção que Ele me deu. A igreja tem um desafio de construir. A IEQ tem um desafio de construir nesses próximos meses. Como que a gente vai fazer, pastor Júlio?
Pergunta se tem dinheiro. Pergunta como é que está o caixa, se tem dinheiro suficiente para construir os prédios. Só que para onde Deus aponta, Deus paga a conta. Aleluia. Aleluia. Para onde Deus aponta, Deus paga a conta. Deus, quando quer te abençoar, Ele não visita a sua conta bancária. Quem visita a sua conta bancária é seu gerente. Deus visita a sua fé. Deus, quando quer te abençoar, Ele não visita a sua conta bancária, Ele visita a sua fé. Deus, quando quer te abençoar, Ele não visita os seus recursos, Ele visita a fé. Da onde vem dinheiro, pastor? Não sei. Deus é o dono do ouro e da prata. Vai vir de onde a gente menos espera. Tem gente que vai passar aí na frente, aleluia, nunca pisou aqui. Deus vai levantar para ofertar, para abençoar. Deus, não sei de onde vai vir de onde a gente menos espera, mas eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos, segundo o poder em que nós opera. Quem crê nisso, diga amém. Caminha comigo um pouco mais. Olha o verso de número 23. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que o que me espera é o quê? Volta lá o verso de número, por favor, filha, volta lá o versículo anterior, 22. Ele não sabe o que vai acontecer no 22. Eu estou ido ligado no Espírito, mas não sei o que vai me acontecer. Olha o 23. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo. Mas espera aí, no 22 ele não sabe. No 23 ele sabe. Qual que é a diferença? É que no 22 ele está parado. No 23 ele está se movimentando. De cidade em cidade. Gente parada não tem revelação do Espírito. Gente que se movimenta tem revelação do Espírito Santo. Olha aqui para mim, eu tenho pavor de gente parada. Água parada junta bicho. Princípio do Gênesis. Qual é o princípio do Gênesis, pastor Júlio? A Bíblia diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Uma das raízes no hebraico da palavra pairar é movimentação. Se tem presença do Espírito Santo, tem movimento. Se tem alguma área da sua vida que está parada, é porque não tem presença do Espírito Santo lá. Porque se tiver presença do Espírito Santo, vai movimentar. Vai haver movimento. É a presença do Espírito Santo que gera movimento. O vento veemente, impetuoso, é presença do Espírito Santo. Movimente-se. Se a gente ficar parado aqui, não, vamos esperar, vai que acontece alguma coisa para a gente, a construção nunca vai sair do papel. Nunca vai sair. Porque se Deus te deu uma direção, você precisa movimentar a direção que Deus te deu. Como? O texto diz que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela. Cada passo que você dá com Deus, Deus te revela a direção que você precisa caminhar. Cada passo que você dá com Deus, já reparou que as coisas vão ficando mais claras? Porque o propósito não é revelado antes do caminho, o propósito é revelado no caminho. O propósito não é revelado, Deus não revela propósito para gente parada. Deus revela propósito para gente que se movimenta. Movimenta. Senão que o Espírito Santo do Senhor me revela, dizendo que o que espera é prisões e... Você iria para um lugar desse? Diga comigo, estou fora, pastor Júlio. Na minha humanidade, é claro que eu estou fora. Só que Deus não está preocupado, olha aqui, Deus não está preocupado com o seu conforto. Deus não está nem aí para o seu conforto. Porque lugar de conforto não gera crescimento. Lugar de confronto gera crescimento. Deus não veio te trazer conforto. Ele veio te levar para um nível de confronto. O que me espera é prisões e tribulações.
Não importa o que me espera, importa que Deus está comigo. Não importa o nível de desafio que eu vou viver. Olha aqui para mim, toda a direção que Deus te dá vai ser diante dos maiores desafios que você vai viver. Todas as vezes que Deus me deu uma direção, todas as vezes que Deus me deu uma direção, Deus me colocou na direção de um desafio maior do que eu. Todas as vezes que Deus me deu uma direção, Deus me colocou na frente de desafios grandiosos. Pastor Júlio, como que eu sei que é de Deus? Se tem um desafio na sua frente maior do que você. Porque se na sua frente, irmãos, olha aqui para mim, crente, eu estou falando crente de verdade. Se está dando tudo certo, ele desconfia. Sabe, você olha, o marido está alinhadinho, a esposa olha para o marido, nossa, amando ela como nunca, todos os dias. Todos os dias é dia dos namorados na sua casa. O homem está apaixonado. Aí olha para os filhos, filho obediente. Olha para a área financeira, tudo dando certo. O que ele faz? Ele desconfia. Ou ela desconfia. Não, o diabo deve estar aprontando alguma coisa. Por quê? Porque aqui na terra a gente não está no spa. Aqui na terra nós fomos alistados para um exército. Nós não estamos num spa. Você não está num resort aqui na terra. Aqui na terra é lugar de batalhas. Agora o que está por vir na eternidade, o paraíso não é aqui. O paraíso é na eternidade com Cristo, onde Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas, onde vai valer a pena todo o sacrifício que nós vivemos aqui. O que espera Paulo? Prisões e tribulações. Deixa eu te falar sobre isso aqui. Está todo mundo falando do seu propósito. Eu falei na sede. A psicanálise está falando do seu propósito. Os psicólogos estão falando do seu propósito. Todo mundo falando. Aí vai um camarada ali na garagem de carro importado, aluga um carro importado e fica 3 dias dentro do carro importado, gravando reels e stories, falando que está vivendo um propósito, porque está num carro importado. E eu te pergunto, o que propósito tem a ver com carro importado? Propósito não é o quanto você ganha. Propósito é o que você se torna diante de Deus. O propósito não está no que você vai ganhar. O propósito está no que você vai se tornar diante dele. Porque a gente acha que o tal do propósito virou o pote de ouro do final do arco-íris. Se eu não achar o propósito, eu não vou ter uma vida de sucesso na terra. Aí vi uma geração correndo atrás de propósito. Me aponta na Bíblia alguém correndo atrás do propósito. Mas o propósito achou todos eles. O propósito achou Moisés, cuidando das ovelhas de Jetro, lá em Midian, lá no Monte Horebe. A Bíblia diz que o propósito queimou na frente de Moisés, chamando ele para algo grandioso. A Bíblia diz que o propósito achou Davi cuidando das ovelhas do pai. Achou Gideão malhando trigo no lagar. O propósito me achou. Nunca precisei correr atrás do propósito. Só se posiciona que o propósito de Deus te acha. Amém ou não amém, irmãos? Amém. O que me espera? Não importa. O que importa é a missão que eu tenho. Olha o verso seguinte, o 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ele está dizendo, eu não tenho a minha vida por preciosa, mas contanto que eu cumpra, que eu viva esse propósito, contanto que eu cumpra. Sabe o que é propósito? É uma missão de Deus maior do que você. Eu conheço uma jovem que é filho de um delegado da Polícia Federal lá do Paraná, que largou tudo no Brasil, está lá no Camboja. Ela vai com o dinheiro que a igreja manda para ela, ela vai no tráfico, compra as mulheres,
que foram contrabandeadas lá pelo tráfico humano. Ela compra as mulheres, leva para uma base missionária, cura aquelas mulheres através do evangelho e reintegra as mulheres na sociedade. Tudo por um. Tem gente que mais perdeu aqui na terra, que vai ganhar o céu porque viveu um propósito. Se você olhar, pastor Júlio, mas não faz sentido. Se você olhar para a cabeça de João Batista numa bandeja, você vai dizer, não vale a pena o propósito. Se você olhar para Isaías cerrado no meio, você vai dizer não vale a pena viver o propósito. O profeta messiânico foi cerrado ao meio. Se você olhar para a vida de Paulo, indo para o lugar por prisões e tribulações, nos últimos dias, pedindo a companhia de Timóteo, dizendo, Timóteo, venha ao meu encontro, passa, pega meus pergaminhos, traz os meus livros, venha ter comigo antes que o inverno chegue. Ele está dizendo, antes que eu morra, eu preciso de um amigo. Está morrendo sozinho. Que propósito existe nisso? Só que o propósito não está em como a gente vai morrer. O propósito está na vida que nós levamos diante de Deus. Me ajuda, irmão. O povo do glória a Deus e aleluia está aqui. Então eu vou repetir, o propósito não está em como você vive, o propósito não está em como você vai morrer, o propósito está em como você vive diante de Deus. Levanta a mão para receber isso aqui. Aleluia, só quem pode adorar ao Senhor, adore. Só quem pode glorificar o nome do Senhor, glorifique. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem uma missão para a sua vida. Não importa o tamanho do desafio que está por vir, Deus é contigo. Não importa o tamanho do desafio que está por vir, Deus está conosco. Não importa, pastor Paulo, o tamanho do desafio que está por vir, Deus está com essa igreja. E as portas do inferno não prevalecem contra ela. Aleluia, aleluia. Cadê a minha irmã tecladista para me ajudar aqui? Aleluia, quem está comigo diga amém. Amém. Paulo, ele não sabia o que ia acontecer, mas Deus foi revelando. Ele decidiu ir, eu vou para Jerusalém. Mas eu quero ler mais um texto com você, Atos 21, capítulo de número 10. Atos 21, obrigado filha. Atos capítulo de número 21. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21, versículo de número 8. Vamos ler a partir do verso 8. Quem está comigo, diga amém. E no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós com ele chegamos a Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. O que acontece aqui? Paulo vai para a casa de Filipe. Ele vai junto com os irmãos e chega na casa de Filipe, o evangelista. Paulo vai para lá e fica. Por que Paulo ficou? Eu te explico, olha o verso seguinte, verso 9. E tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Olha a casa de Filipe, pastor Mateus. Filipe tinha 4 filhas. Virgindade na Bíblia fala de pureza. 4 filhas virgens que profetizavam. Olha o nível dessa casa. Filipe é um pai que tem 4 filhas virgens. Olha o verso de número 10. E demoramos-nos ali por muitos dias. Quem quer ir embora de uma casa como essa? O camarada tem 4 filhas. Imagina, você senta na mesa, as mulheres estão falando de Deus. Você está vendo as mulheres cozinhando dentro de casa, estão falando de Deus, estão profetizando o tempo todo. Movimento profético. Só que em Éfeso, Paulo quis passar ao ar largo e se apressar. Mas na casa de Filipe, Paulo ficou. Porque a gente tem lugar que a gente vai ter que se apressar para ir embora. E tem lugar que a gente vai ter que demorar para ficar. Como que eu sei disso, pastor Júlio? Porque um ambiente profético a gente não pode ter pressa para ir embora. Ambiente profético a gente quer ficar.
Aleluia, não saia debaixo da nuvem. Paulo está na casa de Filipe, imagina, irmãos, Paulo está amando a casa de Filipe, é igual Jesus na casa de Lázaro. Imagina a mesa, irmãos, mesas poderosas, que tem presença de Deus, que tem um ambiente profético. Você não pode ter pressa para se ausentar, fique. Paulo ficou muitos dias. Aí chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo. Olha só, tem 4 profetisas dentro da casa e vem mais um. Paulo está lá na casa de Filipe, profecia e mais profecia, movimento profético, Deus falando o tempo todo. Vai dormir, Deus fala, acorda, Deus fala, se movimenta, Deus fala. A casa de Filipe poderosa, de repente chegou Ágabo, mais um profeta. Olha o verso seguinte: e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando aos seus próprios pés e mãos disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é essa cinta, e entregarão nas mãos dos gentios. Quem que falou para Ágabo que Paulo ia para Jerusalém? Só que Ágabo é um profeta tão poderoso em Deus, que ele pega o cinto de Paulo, ele amarra os pés e as mãos de Paulo, de uma maneira profética, e diz assim: vão te amarrar, vão impedir você de se movimentar, você vai ter problema em Jerusalém. Aí eu te pergunto, o Espírito Santo já não tinha revelado para Paulo? Sabe o que está fazendo aqui? O Espírito Santo está confirmando. Sempre quando Deus te dá uma direção, Deus vai falando. Já reparou que Deus usa pessoas diferentes, lugares diferentes, situações diferentes, mas o lugar é o mesmo? Jerusalém. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Você vem aqui na península, Deus fala a mesma coisa. Você vai lá na Monte Castelo, Deus fala a mesma coisa. Você fala: Deus só pode estar de brincadeira. Aí você está conversando com a sua amiga do nada: o que te falou? Não sei, eu estou pressentindo. Você está pressentindo? Deus falou na sua boca. E agora? Deus está falando. A pergunta é: você está prestando atenção? Porque nem sempre Deus vai chegar perto de você e vai dizer: assim diz o Senhor. Não. Às vezes Deus vai falar com você, Deus vai usar quem você menos espera. Às vezes o abraço do filho é uma movimentação profética. Às vezes é a esposa. E como que Deus usa a esposa? E olha aqui, irmão, se você não ouve a voz de Deus, ouve a voz da esposa, que é meio caminho andado. As irmãs não concordam, não. As irmãs que concordam, diga amém. Ouve a voz da esposa, macho. Eu lembro um dia que Deus me deu um projeto. Pastor Paulo, Deus me deu um projeto que eu perdi a noite de sono com aquele projeto. Noite de sono. Eu pegava o notebook e comecei a montar o projeto, um projeto de evangelização e tal, interdenominacional e maravilhoso. Chamei os principais líderes. Eu era líder de jovens lá na cidade de Foz do Iguaçu. Chamei os principais líderes para uma reunião e falei: vamos se encontrar e eu quero apresentar o projeto para nós ganharmos essa cidade para Jesus. No dia caiu uma chuva. Era para vir cerca de 30 e poucas pessoas, 15 casais, 15 para 16 casais. Veio um. Falei: eita, esse negócio não é de Deus, não. Irmãos, já reparou que a gente ora e sabe que é de Deus? Começou a dar errado, a gente deixa de acreditar que é de Deus? Mas que negócio é esse que é de Deus quando dá certo e deixa de ser de Deus porque está dando errado? Ou é de Deus ou não é. Está dando errado? Continua sendo de Deus, não muda. Que negócio é esse que a palavra de Deus não está condicionada à circunstância? Está fazendo sentido isso aqui? Diga amém. Aí eu entro dentro do carro, depois de ter apresentado o projeto com mau gosto, pego o notebook e jogo no banco de trás. Falei: quer saber, esse negócio não é de Deus. Minha esposa olhou para mim e disse assim: como é que é? Não é de Deus. Aí ela disse assim: e deixou de ser? Só porque choveu e não veio ninguém? Então, se você não acredita que não é de Deus, então não é. Aí ela olhou para mim e disse assim: se é de Deus,
você tem que parar de olhar a circunstância e acreditar que é dele. Eu não quis falar que Deus estava usando ela na hora, porque se eu falo, aí ela não para de falar. Mas eu vi Deus falando na boca dela. Por quê? Porque quando Deus quer falar com você, Ele usa sua esposa, Ele usa seu marido, Ele usa seus filhos, Ele usa seu pastor, Ele usa a movimentação profética. Quando Deus começa a apontar para o mesmo lugar. Olha Ágabo dizendo: vão ligar os judeus em Jerusalém, o homem de quem é essa cinta entregarão nas mãos dos gentios. Vai acontecer isso aqui. Paulo vai ser aprisionado em Jerusalém. Só que o Espírito Santo já tinha dito que o que esperava ele era prisões e tribulações. Deus está falando a mesma coisa. Tem alguém vivendo isso aqui nos últimos dias? Deus está falando a mesma coisa com você em lugares diferentes, em situações diferentes. Deus manda dizer para você que a direção já foi dada, caminha na direção. Não importa o tamanho do desafio e da circunstância, Ele manda dizer para você, aleluia, aleluia. Aqui na terra ainda não aconteceu, mas no céu já aconteceu, aleluia. Na terra pode ser que dê certo, no céu já deu certo. Aleluia, aleluia, aleluia. No céu já deu certo. Diga comigo: no céu já aconteceu. Então descansa seu coração e se movimenta, porque o céu não age, o céu reage. Para haver ação do céu, precisa haver ação na terra. Pastor Júlio, isso é heresia. Que se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, olha a reação do céu: eu ouvirei a sua voz. Tem culto que você entra aqui esperando algo de Deus, que é Deus que está esperando você. Tem culto que você entra aqui esperando uma resposta de Deus, que é Deus que está dizendo para você: seja a resposta. Tem culto que você entra aqui e fala: Senhor, fala comigo, e Deus está dizendo: eu estou falando com você já tem uns 5 anos, e você não está entendendo. Senhor, me movimenta, e Deus está dizendo: se movimenta por fé, que vai abrir porta onde não tem. Se movimenta por fé, que o sobrenatural vai acontecer. Eu sinto a presença do eterno Deus aqui. Aleluia. Aleluia, aleluia. Olha o verso seguinte, verso de número 12: e ouvindo nós isto, rogamos-lhe tanto nós como os que eram daquele lugar, que Paulo não subisse a Jerusalém. Olha o que aconteceu aqui. Ágabo amarrou os pés de Paulo, amarrou as mãos, os pés, e disse: vão fazer isso com você em Jerusalém. Aí os amigos, os companheiros de Paulo disseram assim: Paulo, não vá. Não vá. Tem gente de perto que vai tentar impedir você de avançar. Olha aqui para mim. Todas as vezes que Deus te der uma direção, tem gente de perto que vai tentar tirar você dessa direção. Todas as vezes que Deus te der uma direção, alguém vai tentar desanimar você perto. Não vá para Jerusalém. Paulo já se decidiu, já foi intencional. Deus está apontando, Deus está falando. Aí chega alguém perto de Paulo e diz assim: Paulo, não vá. Para quê? Para que construir igreja, pastor Paulo? Deixa de bobagem, vamos ficar aqui pagando aluguel. Para que mandar preparar pastor para enviar bobagem? Sempre que Deus te der uma direção, alguém vai dizer para você. E alguém lá no âmbito da sua família. Às vezes vai ser aquela sua cunhada abençoada. Às vezes vai ser a sua mãe, o seu pai. Alguém de perto vai tentar te desanimar. Eu sou da área de logística. A minha formação é em mobilidade urbana. Eu trabalhava no Fostrans em Foz do Iguaçu. Eu trabalhava no transporte público. Eu era ligado ao Fostrans. Eu fazia mapeamento do transporte público de Foz. Aí eu estou pregando um dia, e Deus vinha falando que ia me arrancar de lá. Aí eu prego um dia,
Terminei de pregar, sentei na cadeira. Chega uma irmã, sabe aquela irmã do coque? Que é o raio-x de Deus na terra. Você tem medo até de dar a paz para ela, porque ela sabe de tudo da sua vida. Não porque alguém fofocou, é que o próprio Deus contou para ela. Aí você fica assim, aquela irmã é meio sinistra, ela é muito profeta. Eu terminei de pregar, chega a irmã na minha frente. Falei, eita Deus. E ela chega na minha frente e diz, chegou a hora. Estou arrancando você de lá com o braço forte. Falei, arrancando, Senhor? Falei, vai ter que arrancar com o braço forte, eu tenho estabilidade. Dito e feito. Eu recebi essa palavra profética no domingo. Na terça-feira eu estava assinando a carta de demissão. Eu fui afastado, porque eu era o mais novo, e eu era o único que não era funcionário público. Meu cargo era comissionado. Os outros não poderiam sair. Caiu nas costas de quem? Quando eu assinei, eu entendi. Lembrei da profecia da irmã do coque. Falei, Deus. Quando eu chego para o meu pai e disse assim, pai, tem um monte de convite para mim pregar, eu vou me lançar no ministério. Estão me chamando para pregar em vários lugares, eu já estou atendendo muito convite, eu vou ser pregador. Deus falou comigo, meu pai falou assim, tu não é doido. Paguei faculdade para você, ralei, e agora você inventou de ser pregador, para depender de oferta de igreja. Para quê? Você não precisa disso, rapaz, você tem faculdade. Sua mulher não vai aceitar isso. Falei, mas fica tranquilo. O mesmo anjo que falou com José, com Maria, vai falar com Zé, ué. Deus falou comigo, vai falar com ela. Não preciso convencer ela, quem convence é o Espírito Santo, está tudo bem. Meu pai olhou para mim, não conta com meu apoio. Meu pai falou, não conte com meu apoio, estou fora. Aí hoje ele me leva no aeroporto, compartilha minhas fotos pregando, manda mensagem nos grupos da família, as respostas, e aí escreve lá, eu tenho orgulho desse meu filho. Aí eu olho e diz, nem sempre foi assim. Olha aqui para mim. Por que Deus permite isso? Por que Deus permite isso? Porque antes de você ser aceito, Deus vai permitir que você seja rejeitado. Eu falei na sede ontem. É um nível de rejeição que prova que Deus está contigo. José foi rejeitado. Davi foi rejeitado. Deus permite os de perto olhar para você e dizer, não vá, você está maluco. Para que fazer isso? Só que a gente quer que as pessoas entendam aquilo que Deus falou com a gente. Mas elas não ouviram o que Deus falou. Você ouviu, eles não. Foi você que ouviu. Então é você que tem que se apegar à palavra que Deus te deu. Ei, preste atenção aqui. Preste atenção nisso, guarda no seu coração. Não é sobre quem acredita. Outro dia eu terminei de pregar no domingo de manhã, numa conferência. Tinha jovem no chão, cheio da presença de Deus. A igreja estava, abarrotada de jovens. Era um retiro, abarrotado de jovens, cheio da presença de Deus. Aí chega uma jovem perto de mim e diz, pastor Júlio, eu estou apanhando tanto. Falei, filha, bem-vinda ao clube. Ninguém acredita no meu ministério. Eu falei, e ela foi dando a lista, meu pai não acredita, minha mãe não acredita, fulano não acredita. Eu falei, nem você acredita. Ela tomou um susto. Eu falei, filha, não é sobre quem acredita. A pergunta é, você crê? Porque tudo é possível ao que? Não importa se tem alguém que não está crendo do seu lado, não importa se tem alguém tentando te desanimar, não importa se tem alguém duvidando. Se você crer, está para nascer o demônio que vai tirar isso de você. Se você crer, não tem fofoca, não tem calúnia, não tem difamação, não tem crítica, não tem perseguição, não tem inveja. Se você crer, o que Deus prometeu vai acontecer.
resposta de Paulo, verso de número 13, e eu caminho para encerrar. Mas Paulo respondeu: que fazei vós, chorando e magoando o meu coração? Eles tentam atacar o coração. Quando você decide aqui, a guerra vai ser aqui. Vou repetir: quando você toma a decisão aqui, a batalha vem para cá. É aqui a guerra. Só que Deus, Ele quer que você use a mente. É por isso que Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa. Se Deus te deu uma direção, não toma a decisão aqui, toma a decisão aqui. Eu me movimento. Por isso que Cristo não é o coração da igreja, Cristo é a cabeça, porque a cabeça governa. Não é o coração que me governa, não são minhas emoções que me governam, é a minha mente. Não é sobre ser guiado pelo coração, é sobre ser guiado pelo Espírito que fala na sua mente, e é o Espírito Santo do Senhor. Estão tentando atacar o seu coração. Ele diz: estão magoando o meu coração. Aí ele responde: porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Ele está dizendo: não importa o que vai acontecer, eu estou decidido a passar pelo que tem que passar. Vocês não vão me atrasar. Não deixe quem fala no seu coração te impedir de avançar. Não deixe. Se Deus te deu uma direção, avança. Seu coração vai ser bombardeado, mas avança. Aí o capítulo de número 14 encerra assim: e como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo: ele está tão decidido que ninguém consegue convencê-lo. Olha aqui para mim: esteja tão decidido a ponto da terra não conseguir te convencer. Porque quem é convencido pelo céu, a terra não consegue tirar ele do foco. Quem Deus o convenceu, a terra não consegue tirar ele do objetivo que Deus deu. Se Deus apontou o destino, não se permita ser convencido por pessoas que tentam tirar você dessa direção. Mas como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo: faça a vontade do Senhor. Faça a vontade do Senhor. Faça a vontade do Senhor. Deixa eu encerrar dizendo para você: entenda isso. Coração dividido não prospera. Sabe por que Paulo está decidido a ponto de não ser convencido? Porque ele está inteiro na decisão. Não tome decisões pela metade. Homens que caminham pela metade vão tomar decisões pela metade. Deixa eu te dizer como que funciona isso aqui, para me encerrar de fato. Você está lá em Brasília, aí Deus manda você para vir para São Luís. Aí você vem. Só que chega aqui e começa a sair tudo fora do que você planejou. O que você pensa? Vou voltar. Mas antes de vir você orou, você consagrou, você jejuou, Deus falou com você, Deus usou pessoas, você veio na direção de Deus. Aí só porque começou a dar errado você quer voltar. Mas que negócio é esse que antes era de Deus e deixou de ser? Se Deus te colocou aqui, independente do que está acontecendo, aí fica aqui, não sabe se ama São Luís ou volta para Brasília. Aí eu te pergunto: vai ser abençoado aqui? Você nunca vai ser abençoado num lugar que você está pela metade. Te peguei. Gente pela metade não prospera. Você nunca vai. Um dos inimigos do pertencimento chama-se coração dividido. Você não pode ser abençoado num lugar que você não tem sentimento de pertencimento. Aí fica dividida. Aí vem aqui congregar aqui, mas está com saudade da igreja aqui. Não, eu tenho uma saudade da igreja. Vai ser abençoado nunca aqui. Quando Deus te dá uma direção, pega seu coração e leva junto. Sabe por que a mulher de Ló virou uma estátua de sal? Porque ela se dividiu.
O corpo está do lado de fora de Sodoma e Gomorra, mas o coração está dentro de Sodoma e Gomorra. E ela olhou para trás, porque a direção de Deus era: não olhe para trás, fuja. Mas ela parou e olhou. Seu coração vai estar sempre no lugar onde estão os seus olhos. Quer saber onde está o seu coração? Preste atenção onde estão os seus olhos. Está lá, Deus levou ela para um novo tempo. Aí ela está lá, stalkeando a vida do camarada, preocupada com quem que o camarada está se relacionando. O camarada já foi, o casamento foi destruído, contra a vontade dela, ela lutou. Deus viu a batalha dele pelo casamento, Deus viu o quanto ele sofreu. Mas de repente, aí está aqui: oh, pastor Júlio, meu passado. Para de visitar um lugar que Deus não visita. Seu passado foi jogado no mar do esquecimento. Deus não visita ele, quem visita é Satanás. Satanás visita o seu passado para pegar seus erros lá atrás e trazer na sua frente para te paralisar hoje. Deus não tem compromisso com o seu passado. Deus tem um futuro de glória reservado para você. Deus tem um futuro de glória reservado para você. Deus está falando com alguém aqui. Deus está me revelando aqui, pastor Paulo, que trouxe alguém aqui hoje para ouvir essa mensagem. Era para você estar em outro lugar, nem planos para vir aqui você tinha. Deus te trouxe aqui para dizer para você: para de se dividir, para de ser covarde. Sou profeta de Deus aqui para a sua vida. Deixa de ser covarde. Para de mimimi, para de vitimização, para de caminhar pelo seu coração. Deus te fez para governar. Isso é para Jesus, faz com força. Aleluia. Aí está dividido, não sabe se vai, se fica. Irmãos, olha aqui para mim. Vai dar saudade, você vai ligar para sua mãezinha, você vai chorar. Você vai ligar para Brasília, vai chorar com saudade de Brasília, mas você vai dizer: não, eu não volto mais. Deus não tem prazer em quem recua. É daqui para frente, deixando o que para trás ficou, esquecendo-me das coisas que para trás fica. Eu avanço para o que está diante de mim, prossigo para o alvo pelos prêmios da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tem alguém que pode dar um glória a Deus? Tem alguém que pode dar um brado de vitória ao Senhor? A glória da casa que está por vir é maior do que a glória da casa que passou. O que Deus tem para nós, irmãos, nós precisamos alimentar a esperança de algo melhor que está por vir e sepultar as coisas velhas. Sepulta. O que você viveu foi poderoso, mas o que vai vir. Levanta, levanta, levanta adorando ao Senhor.